Selic a 15% ao ano em 2023. Essa é a expectativa atual do mercado, tá? Se você for olhar a curva de juros, o mercado está precificando uma alta da Selic no próximo semestre do ano que vem, né? No primeiro semestre de 2023. E a gente vai entender um pouco mais nesse vídeo. Vou trazer informações relevantes para a gente compreender o que está acontecendo, qual é o cenário, se isso realmente vai acontecer ou é apenas expectativa, se isso vai ser bom, vai ser ruim, como você vai conseguir ganhar dinheiro com essas novas altas da Selic e o risco que isso vai trazer para o Brasil. Então, se você quer entender todo esse cenário econômico para se preparar para começar 2023 atento, fica comigo nesse vídeo porque eu vou explicar tudo para vocês, beleza? Mas antes da gente começar, vamos lá, roda a vinheta. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? O meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos Ambima e esse é o canal do Sócio Investidor. Bom pessoal, antes da gente começar esse vídeo que tá muito bacana, deixa eu dar aquele recadinho padrão de todo o vídeo para vocês. Se você tá me vendo pela primeira vez aqui, não se esquece de clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo, tá? Clica aqui e se inscreve para você entrar na nossa comunidade de sócios e investidores aqui do YouTube que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, a gente vai chegar lá, então clica aqui e se inscreve para entrar na comunidade. E se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, se ele te agregar algum valor legal, você curtiu o que eu vou falar para você aqui, clica aqui no botão de curtir, tá? Para eu saber que vocês gostaram e para o YouTube entender que esse vídeo é bom e entregar para mais pessoas, beleza? Mas agora vamos lá, vamos pro vídeo. No dia 7 de dezembro de 2022 foi realizada a última reunião do ano do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, tá? Que é o Copom, que estipula para onde vai a taxa Selic, que é a nossa taxa básica da economia. Se a taxa vai se manter, se vai subir, se vai cair. A cada 45 dias esse conselho se reúne para tomar a decisão de qual direcionamento vai ser dado a essa taxa de juros, beleza? E no dia 7/12 foi a última reunião do ano, a próxima vai ser só em 2023, tá? E a taxa se manteve em 13,75, que é uma taxa extremamente alta, tá? Aqui no Brasil a gente teve uma taxa parecida só lá em 2015 e 2016, naquela era Dilma. A gente tá com essa taxa já se mantendo há 3 reuniões do Copom, então a gente está se mantendo com essa taxa alta e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, foi lá e disse que a inflação ainda continua muito alta, as taxas de juros vão permanecer altas enquanto a inflação ainda não for controlada e possivelmente haverão aumentos nessa taxa de juros caso a inflação saia do nosso controle. Então na prática ele falou o seguinte: a taxa já está alta, a inflação ainda não caiu e se precisar a gente vai subir mais ainda a taxa de juros para conter a inflação, que é o nosso objetivo. Tá aparecendo na tela para vocês o contrato de DI futuro, tá? O gráfico em vela desse contrato, que é basicamente a expectativa do CDI, ou seja, da Selic, né, no futuro, lá para 2023. E perceba que a média dessa taxa está em 13,89. Então entenda o seguinte: para a média estar em 13,89, a nossa taxa tem que subir, tá? A gente está com 13,75 agora e a taxa média é acima da nossa taxa atual. Então o mercado está especificando que a taxa vai subir e depois no segundo semestre de 23 ela vai cair novamente. A gente viu que essa taxa bateu alguns dias atrás 14,75, tá? Olha lá em cima no gráfico. Então as expectativas do mercado estão muito altas para essa taxa, exatamente por causa da incerteza que a gente tem no ano que vem com um novo governo, um governo mais populista, com algumas promessas que talvez comprometam a parte fiscal aqui do Brasil, e os investidores no geral, o mercado está precificando esse risco, e se essa inflação realmente vier a decolar, a gente vai precisar de taxas de juros mais altas para conter, como o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na última reunião do Copom. E a gente começa a juntar a fala do presidente do Banco Central falando que a inflação já está alta, as taxas de juros estão altas, mas se necessário ele vai aumentar ainda mais essa taxa.
a gente junta com o medo e a incerteza do início do ano que vem, tá? Que vai ser um novo governo, por mais que a gente já tenha vivido alguns desses governos anteriormente, vai ser um novo governo no início de 2023 e um governo mais populista, então um governo mais assistencialista, e isso tende a gerar mais inflação. Muita gente não compreende essa lógica de um governo populista gerar inflação. Deixa eu dar uma palhinha rápida para explicar como funciona isso para vocês. Imagina o seguinte, se é um governo mais populista, mais em prol do povo, vai ser um governo que vai gerar mais auxílios, vai gerar mais incentivos monetários. Então ele vai literalmente dar mais dinheiro para a população, através de serviços, através de projetos ou realmente através de auxílios mesmo, dando dinheiro de fato para as pessoas. Quando ele faz isso, ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então de onde ele tira esse dinheiro? Geralmente ele emite, porque o Brasil, ele geralmente gasta muito mais dinheiro do que ele arrecada com impostos, mesmo os impostos sendo a alíquota uma das maiores de todos os países do mundo. Então ele vai emitir mais moeda, ele emite essa moeda e dá de auxílio. Imagina agora o seguinte, você que estava sem dinheiro, agora você tem mais dinheiro. Então se você tem mais dinheiro, o que você vai fazer? Você vai ter mais dinheiro para ir no mercado. Então você vai mais no mercado, você vai mais na barbearia, você vai mais na loja de roupa, e aí o dono do mercado, o dono da loja de roupa e o dono da barbearia vai ganhar mais dinheiro, porque você tem mais dinheiro, você vai consumir. Então sua renda vira consumo e o seu consumo vira renda de outras pessoas, porque você vai gastar no mercado, na loja de roupa e na barbearia. Então os donos desses estabelecimentos vão ganhar mais dinheiro e aí eles também vão consumir em outros lugares. Isso faz a economia girar, e a economia girando tende a gerar inflação, e a inflação subindo, como a gente consegue derrubar isso? Medidas para reduzir a atividade econômica. E aí essas medidas, uma das principais que a gente tem, a monetária, é subida de taxa de juros, tá? Mas o ponto é que ficar subindo taxa de juros o tempo todo, isso também vai gerar um impacto muito negativo lá no fim das contas. Como a gente está vendo alguns reflexos em alguns países vizinhos nossos. A Argentina é um grande exemplo, tá com a inflação já 80%, a taxa de juros gigantesca também, por causa exatamente desse movimento. Então, a tendência de um governo mais populista é realmente alta da inflação, tá? É realmente uma economia mais pujante, tá? Principalmente porque a gente está se recuperando de um período de crise que a gente viveu. Então a gente deve ter uma aceleração econômica, mas a aceleração vai gerar inflação e não é uma coisa muito boa uma geração de inflação sem taxa de juros baixas para a gente ter esse controle de subir para controlar esse índice. E aí você pode estar falando agora, poxa, Auro, mas não é interessante que hajam esses incentivos e auxílios, porque assim a população vai ter mais renda e a economia vai prosperar. E sim, tá? É muito bacana realmente que existam auxílios, é muito bacana que existam incentivos na economia, mas desde que isso seja feito com muita responsabilidade, tá? Não é simplesmente você aumentar o gasto público, criar mais uma despesa. Lembra, a gente já gasta mais do que a gente arrecada, então a gente já tem uma dívida pública que tende a crescer a juros cada vez maiores com essa taxa de juros alta aqui no Brasil. Inclusive a gente tem dívida também fora do Brasil, tá? No exterior. Mas não entrando aqui. Você simplesmente criar uma despesa maior para um país que já tem muita despesa sem você criar uma forma de captação ou uma fonte de receita, isso lá na frente tende a dar muito problema e essa conta não vai fechar, tá? Você quer criar uma despesa? Beleza, mas cria uma fonte de receita que justifique isso aqui, porque senão o fiscal do Brasil vai para o espaço. Tá aparecendo aí na tela para vocês, tá? O relatório Focus, que é o relatório que o Banco Central emite toda segunda-feira, mostrando as variáveis econômicas, né? E a expectativa futura para a economia brasileira, baseado nos índices de mercado. Se a gente for olhar a Selic, já está decretado que ela vai finalizar o ano de 2022 a 13,75, tá? Mas se a gente for olhar nas previsões do ano que vem, que não é certeza de nada, mas apenas previsões, a gente vê que a expectativa hoje é que a Selic feche 2023 a 11,75, tá? Aí você pode falar, poxa, Álvaro, mas é abaixo
do patamar atual da Selic. Mas presta atenção. Hoje ela está sendo especulada a 11,75. Há uma semana atrás a especulação era 11,50. Há 4 semanas atrás era 11,25. Então perceba que a expectativa de fechamento da taxa de juros no ano que vem tá se elevando, tá? A gente tá com expectativa a cada dia de ter uma taxa mais alta no ano que vem, exatamente precificando todo esse cenário econômico que a gente está vivendo agora, ou que está prestes a viver no início de 2023. E muito importante falar também, pessoal, que isso aqui que eu tô mostrando para vocês não é a minha opinião, tá? Não é a opinião do Álvaro falando. Isso aqui é a leitura sobre o mercado e a leitura sobre a economia atual, tá? Eu mostrei aqui todos os índices que estão aparecendo, tá? E expliquei por que esses índices estão assim e estou fazendo uma leitura do mercado, das expectativas e passando isso para vocês de uma forma didática, tá? Então não é a minha opinião que isso vai acontecer, eu simplesmente estou lendo o cenário econômico e estou mostrando o que o mercado, as pessoas e os investidores esperam e por isso eles precificam os índices nessa magnitude. Então, em resumo, tá? A leitura desse vídeo é a seguinte: a Selic pode chegar a 15%? Pode. A gente viu isso através de índices econômicos, tá? Pode chegar realmente a 15%, tem até uma possibilidade de passar de 15%, mas eu já não consideraria tanto porque ela é muito pequena. Para isso acontecer, deveria ter muito problema aí acontecendo e acarretando para essa taxa passar de 15%, tá? Mas ela naturalmente tem como chegar a 15% no ano que vem sim, tá? Como isso afeta o seu dinheiro? Bom, se você investe em renda variável, com a taxa de risco alta, os ativos de renda variável vão tender a continuar baratos. Então, vão se mostrar boas oportunidades, vão continuar sendo boas oportunidades para você investir em boas empresas, em bons fundos imobiliários, aproveitando essa taxa alta e conseguindo comprar esses ativos com desconto, tá? Se você investe em renda fixa, também é bacana para você. Aproveita os pós-fixados, porque como eu disse, a expectativa é que a gente tenha taxa de juros mais altas por um prazo maior do que a gente esperava. Então aproveita essas taxas altas para você realmente conseguir aumentar o seu patrimônio e conseguir com segurança, né, com a segurança da renda fixa, você ter retornos bem atrativos. Tem uma frase muito bacana do Warren Buffett que ele fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, tá? E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo de incerteza aqui no Brasil seja um excelente momento para a gente cultivar boas sementes e fazer bons investimentos, ser corajoso nesse momento, tá? Para, de fato, a gente colher bons resultados no médio e longo prazo. Beleza? Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que queiram entender um pouco sobre as expectativas do Brasil no futuro, o que será do ano que vem, como cuidar dos seus investimentos, pegar essa dica final. Compartilhe esse vídeo, tá? Para quem você acha que vai agregar valor. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.